Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Tribuna Livre, que é um oferecimento da Sapataria da Rodoviária, da Brasília Magazine e RD Calçados. E hoje nós vamos falar sobre o plano piloto. Hoje nós temos aqui o administrador de Brasília, nosso amigo Igor, né? Temos o doutor Vieira também, que vai nos ajudar aqui a discutir um pouco essa questão da W3, né? A W3 que já foi tradicional, já recebeu as festas de carnaval, já foi o grande centro comercial de Brasília, de repente vive as moscas, né? Então nós vamos discutir um pouco isso e vamos discutir também algumas ações que vêm sendo desenvolvidas, né, pelo governo do Distrito Federal, notadamente no plano piloto, e também essas ações, né, essas medidas que o governo encaminhou para que a gente possa economizar um pouco mais, visando os investimentos para a cidade. E para isso a gente está aqui recebendo o nosso administrador de Brasília, Igor Torkasky, né, nosso colega advogado, grande amigo, companheiro, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, viu, Igor? Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no programa Tribuna Livre. Obrigado pelo convite, Raimundo e Vieira. Um grande prazer também ao amigo Dr. Vieira, colega advogado. E estamos à disposição para poder esclarecer a população, o trabalho que estamos desenvolvendo frente à administração do plano piloto, em consonância com o governo de Brasília. Mas antes da gente entrar no assunto, boa tarde, viu, doutor Vieira? Boa tarde, deputado Raimundo Ribeiro, boa tarde, meu amigo Igor, grande prefeito de Brasília, que vem aí colocando todo o nosso plano piloto em ordem. É sempre um prazer estar aqui com o senhor, deputado Raimundo Ribeiro. O prazer é todo nosso. Edmilson, faz um favor para mim, Edilson. Dá-se um close aí no Vieira, olha a cor dele, adivinha de onde ele está vindo. Passou a semana em Fortaleza, rapaz. A gente aqui no calor de Brasília, na seca. E ele lá em Fortaleza, o cabelo nem mexe lá. Foi só o final de semana. Tá certo. Mas olha, ô Igor, eu sei que algumas ações estão sendo desenvolvidas, né, aqui no plano piloto, notadamente, né? Recentemente teve até a instalação de uma PEC, né, aqueles pontos de encontro comunitário, lá na 307 Norte, né? Até estive lá, falei com a Estela, encontrei meu amigo Timóteo, quer dizer, a turma toda aí que a gente já conhece, a gente que é velho de Brasília é assim, né? Conhece todo mundo em todo lugar, né? Mas uma medida muito boa, né? Porque tem uma população que desce ali do bloco para pegar um solzinho, de repente você tem ali aqueles instrumentos, né? Mas essa é apenas uma das ações, né, da administração de Brasília, né? Parece que você anda de quadra em quadra, parece que você já visitou mais de 50, como é que é isso? A ideia é essa, né? Seguindo até a orientação do próprio governador Rodrigo Hollenberg, de que não trabalhemos em ilhas, trabalhemos próximo à população, para que o diálogo seja plenamente feito com a população, com a comunidade, com os comerciantes. Então, desde o início da nossa gestão, estipulamos que as terças e as sextas-feiras, toda manhã ela é dedicada ao encontro com a comunidade. Então, já estivemos em 57 quadras. 57 quadras? Da Asa Sul, da Asa Norte, inclusive na Vila Telebrasília, na Grande do Torto, na Vila Planalto e no setor de oficinas Norte. E em termos de obras mesmo pequenas obras, o que a administração de Brasília, nesses 9 meses, já conseguiu fazer para a população de Brasília? Eu já citei aqui o caso da PEC lá na 307 Norte, né? Em outras quadras, você já conseguiu levar alguma coisa assim, mais concreta? O nosso trabalho tem sido executado em articulação com diversos órgãos. Ótimo. No caso dos pontos de encontros comunitários, já inauguramos 3, de julho para cá. E a ideia é que façamos ainda 15 até o final do ano. A Asa Norte tem um número menor de pontos de encontro comunitário, então a nossa dedicação tem sido para essa região. Certo. A Asa Sul já tem um número bastante razoável, e a ideia é que a gente consiga equilibrar com a Asa Norte esse número. A gente sabe que a população do plano piloto é uma população, um público já que exige um equipamento dessa natureza para a prática de exercícios, para, enfim, para melhorar ali a sua mobilidade do corpo.
Então, a gente tem investido tempo e Então essa você já articulação. botou 3 PEC em 3 quadras. Isso, na 112 e 113 Norte, na 104 Norte e na 307 Norte. Pois é, o pessoal da Asa Sul vai reclamar de você. Viu? Não, tá não. saindo nada para Asa Sul, é só 3 lá na Asa Norte, velho. Não. Existia um contrato para execução desse serviço e na Asa Norte ele não foi executado. Ele não se concluiu. Então você, na verdade, está Atendendo uma demanda reprimida. Né? Isso. Perfeito. E me diga uma coisa, um dos grandes problemas aqui no plano piloto, e é interessante isso, né? Porque essa cidade foi construída há 5 décadas, né? E ninguém pensava nisso naquela época, que é a questão da acessibilidade, né? Quer dizer, aqui as pessoas, as calçadas não estão preparadas, às vezes, para as pessoas passarem de um lugar para o outro, né? Enfim, o que está se pensando em termos de acessibilidade aqui para o plano piloto? Acho que uma das maiores demandas que encontramos no plano piloto é a revitalização e reconstrução de calçadas, doutor Vieira. Algumas adaptadas já para... Na verdade, ainda que antes de pensarmos na questão da acessibilidade, a própria calçada hoje é muito danificada em função de uma falta de manutenção durante anos e também pela arborização a qualquer custo que em algumas quadras aconteceu. Dia desses, na 102 Sul, localizamos 200 mangueiras que circundavam a quadra. E essas mangueiras, além de produzir, né, o material orgânico, faz com que as pessoas caiam, escorreguem na calçada. Né? Até porque ela trabalha por baixo, né? A raiz e além disso, há um grande número de raízes que têm deteriorado as calçadas, as redes de água, as redes de esgoto e de telefonia. Então é de se pensar numa padronização dessa arborização à beira de calçadas, para que não haja essa danificação. Falando em calçada, doutor Igor, na Asa Norte existe uma deficiência muito grande de calçada. Veículos estacionam em cima da calçada, você andando ali na WS, principalmente na 716, 14 ali, veículo parado em cima de calçada, não tem aquela passagem adequada para pedestre. O senhor tem algum projeto para dar uma melhorada nessas calçadas dessa região norte, principalmente da 700? Exatamente. Já estive em algumas quadras 700 da Asa Norte. Nós temos ao final da quadra ali uma área verde, que seria de convívio, uma área de convivência da população. E alguns têm se aproveitado dessa área para a construção de puxadinhos de oficina, estacionamento irregular, pátio, né, para colocação de carros. E a ideia é fazer com que a gente tenha uma revitalização, que a gente consiga tornar-se como uma área verde, e fazer o cercamento a partir de um meio-fio ou de blocos, enfim, esse trabalho a gente tem conversado com a Nova Cap e com a própria GFIS no sentido da fiscalização. É importante também pedir que a população, um apelo à população para que não haja dessa forma, que não destrua áreas verdes da comunidade. E informe, né? Exatamente, essa fiscalização ela pode ser precedida de uma denúncia da população. Então, a ouvidoria da administração, da própria GFIS, tem se colocado à disposição para ouvir a comunidade nesse sentido. Muito bom. E na área de esporte também, parece que você tem tido aí um apoio da Secretaria de Esporte, no sentido de fazer algumas ações conjugadas, né? Porque o plano piloto tem aquelas quadras de esporte, né? Algumas estavam abandonadas, sem manutenção. A Secretaria de Esporte tem ajudado nisso, em alguma coisa? Temos trabalhado articulado com todas as áreas de governo. A Secretaria de Esporte é uma grande parceira no sentido de a gente pensar numa programação esportiva para as quadras. A ideia é que façamos agora, no Dia das Crianças, vários eventos espalhados pela cidade, desde a prática de esportes com bola, do ciclismo, enfim. Importante é tirar a pessoa de dentro do apartamento. Exatamente, com segurança e qualidade de vida. E, além disso, o trabalho com a própria Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, no sentido de revitalização dessas quadras esportivas. Já localizamos, já identificamos, com a ajuda da própria população, quais são as quadras em pior situação, em situações em que não há nem menor condição de segurança para a criança, o jovem, o adulto, a prática de esportes, para a gente poder trabalhar a revitalização imediata dessas quadras, ainda nesse segundo semestre de 2015. Agora, tem uma discussão, Igor, interessante, né? Brasília, as
pessoas, às vezes, querem botar a realidade dentro de um pacote, né? A realidade é maior do que qualquer coisa, né? Do que qualquer ação de governo. E uma das grandes discussões é que muitos blocos residenciais terminam cercando, né, a sua área, alegando a questão da segurança. Ao mesmo tempo, surgem os opositores, dizendo que mas não pode cercar porque fere o tombamento, fere isso, fere aquilo. As pessoas têm que ter a liberdade, se quiser, passar debaixo do bloco e tal. Essa discussão não vai acabar nunca. Quando é que a gente vai resolver isso definitivamente, hein? Temos em conversas com a própria GFIS, o IFAM, no sentido de resgatar essa livre circulação das pessoas embaixo dos pilotis, dos blocos de Brasília. A questão da segurança é importante, se atentar a isso, mas isso não pode ser subterfúgio, não pode ser argumento para esse cercamento. É importante preservar a história de Brasília e essa livre circulação de pessoas, não a permanência dessas pessoas embaixo dos pilotis, causando algazarra, causando qualquer tipo de constrangimento ao morador. Agora nós estamos aqui, nós somos 3 advogados, né? Vamos verificar aqui uma questão de bom senso. Um bloco residencial, ele é uma projeção. Sim. Uma projeção que é comprada. Aí a pessoa faz o bloco, né? E os donos dos apartamentos são obrigados a deixar a passagem livre. Mas aquilo ali, a propriedade não é deles. No entanto, as normas... Você entendeu? Isso aí é pessoas que me indagam, né? Mas aí nós temos as normas de gabarito, as normas gerais de gabarito de Brasília, que elas normatizam a forma de construção dessas áreas, não só dessas projeções, né, e a sustentação por pilotis, ou também em outros lotes. Há lotes privados aqui no plano piloto em que não pode haver o acercamento. Até mesmo o cercamento é proibido pelas normas gerais de gabarito. Então, não é que por ser uma projeção, uma área privada, em que se possa fazer o cercamento dela. Então, tem que ter a livre circulação. Mas qual é a regra do bom senso que se fundamenta isso? Porque, veja, o direito é bom senso, né? Quer dizer, o sujeito compra e alguém legislou dizendo que não pode. Mas não pode por quê? Entendeu? Quer dizer, normas urbanísticas, né? Mas você veja, ali nas 400, a partir da 408, da 408 até a 414, tem blocos são aterrados, né? Que são aterrados. Então ali não vale. Ali é uma outra norma de gabarito. Sim, eu sei, mas veja só, o que eu estou querendo é colocar para o telespectador que às vezes uma regra vale para um determinado setor e a 50 metros de distância já não vale. Entendeu? E tenho a impressão, tá? Apenas aqui não é nenhum parecer, né? Mas eu tenho a impressão que você, ao adquirir um imóvel, entendeu? Ser obrigado a franquear a passagem é uma coisa que fere um pouco o bom senso, né? Se o administrador permite, eu queria dizer, deputado Ribeiro, porque aí existe a questão de uso público, uso comum, tá certo? De forma que a legislação, ela veda o cercamento, porque aquela área é uma área de uso comum, de uso tem que estar... Mas a área debaixo do bloco, onde mora o zelador. Sim, onde mora o zelador. A área privativa é que está realmente na posse do proprietário. Agora, a parte comum debaixo do bloco é considerada uma área comum e que, portanto... Mas é considerado por quem? Tem que estar à disposição do público, né? O meu questionamento é considerado por quem? Quem inventou isso? Mas a concepção de Brasília nesse sentido, até que a gente tenha o livre acesso, né, essa livre circulação, e, além disso, poder enxergar dentro da escala urbanística de Brasília, poder enxergar o outro lado, o horizonte. Então, essa foi a concepção da construção de Brasília. Normas urbanísticas, assim como normas gerais, podem ser modificadas. Acredito que isso tenha que passar por uma grande discussão com a população, né, caso haja enfim, a vontade da mudança do próprio legislador, mas hoje precisamos respeitar o que já existe. O que já existe é que as normas urbanísticas... eu aqui não estou dizendo que sou favorável, de acercamento, nem coisa nenhuma. Eu estou colocando em pauta, né? É um assunto que às vezes a gente é questionado. Agora, eu fico às vezes pensando se
a pessoa não teria direito. Eu vou te dar um exemplo, eu moro num condomínio. O meu lote de 1.000 metros, minha casa de 400 metros. Todo dia, como minha casa é de vidro, né? Todo dia eu olhava assim, um caboclo ali bem de frente, né? O que eu fiz? Eu botei cerca viva. Nos limites do lote. Por quê? Porque as pessoas passavam por ali, entendeu? Quer dizer, isso tira a privacidade da pessoa. E quer queira, quer não, o terreno é meu. Entendeu? Não é público, é meu. Tá certo? É privado. Então a mesma coisa acontece, vamos supor, o pessoal usa, né, ali aquela parte de baixo para poder fazer um depósito de bicicletas, para guardar patrimônio, para a moradia do porteiro, do zelador, essa coisa toda. Aí, de repente, em nome de uma norma que, pela sua própria natureza, é abstrata, em nome de um conceito que, aos poucos, está, né, ficando conspurcado, né? De repente, a gente está facilitando o acesso, comprometendo a segurança, entendeu? E aí eu pergunto, em nome de quê? A quem interessa isso? Né? Mas isso a gente vai responder já já, porque o Tribuna Livre volta já já. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Estamos de volta com o Tribuna Livre, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre um local que já foi assim, o centro de tudo em Brasília, né? Que é a W3Sul. A W3Sul já teve carnaval, as festas eram aqui, o comércio era assim, pulsante e tal. E agora está aí essa situação, né, Igor? O doutor Vieira queria até começar essa discussão, né? Faz tempo que ele tenta botar isso aqui na pauta do Tribuna Livre, a gente, né? É verdade, deputado Raimundo Ribeiro, porque, na verdade, a Avenida W3 Sul já foi um centro das atenções no início de Brasília. Ali era, como o senhor falou, já teve festas carnavalescas, enfim, é uma área nobre de Brasília. Eu perguntaria ao administrador, doutor Igor, se existe algum projeto, porque ali, na verdade, em Brasília, ainda existe uma carência de restaurantes. Seria interessante, administrador, que se criasse um projeto, sei lá como, de montar ali um centro de gastronomia de Brasília, enfim, movimental, ou um centro de modas de Brasília, algo que movimentasse aquela região de Brasília, porque é uma região muito bonita, e com a criação desse grande shopping de Brasília, parece que esqueceram da W3 Sul. O que o senhor acha? Não seria importante ter você já teve aqui há uns... Aniversário de Brasília. No aniversário de Brasília, no mês de abril. De lá para cá, o que já foi feito, Igor? Há um processo de evolução, de conversas nesse sentido, de articulação entre órgãos do governo e entidades do setor produtivo, entidades representativas do setor produtivo, e também ao SEBRAE. Estivemos em uma vistoria em um trecho da W3. Já houve concursos públicos para a escolha do melhor projeto de revitalização da W3. O assunto não é novo, sabemos que não é novo, já perpassou por diversos governos, e a gente tem que encontrar qual tem sido a barreira para a execução desses projetos. Acredito eu que, em função do pequeno recurso que você tem para investimento, que a gente abordasse um trecho da W3, seja ela do sul ou norte. Uma espécie de uma experiência piloto. Uma experiência piloto. E fazendo um trabalho em conjunto com os comerciantes e lojistas, de modo a recuperar um mercado, um público consumidor que hoje a W3 perdeu para os shoppings. Então, como que a gente consegue atrair esse mercado consumidor? Dando melhores condições de segurança, de acessibilidade, melhores condições urbanísticas. Então, esse trabalho tem sido feito, a administração do plano piloto, junto com a Secretaria de Gestão do Território e Habitação, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, SEBRAE e entidades representativas do setor produtivo, no sentido de identificar a área em que teremos
um alcance maior frente a um mercado consumidor, varejista, de circulação de pessoas, e de modo que a gente consiga, a partir de um projeto piloto, fazer essa execução para outras áreas. A comercial está participando dessas A discussão, a Associação Comercial e a Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal. CDL, né? Isso, exatamente. Então, a gente já fez uma vistoria em loco com a equipe técnica de todos esses órgãos, inclusive do SEBRAE, porque além do trabalho que deve ser feito da porta da loja para fora, né, que aí o poder público entrará com bastante afinco, o trabalho também da porta para dentro. Esse projeto, naturalmente, poderá trazer um novo ânimo para o comerciante voltar a se instalar naquele local. Não é a ideia é, inclusive, facilitar a circulação de pessoas. Por exemplo, na W2, hoje, as pessoas que quiserem circular aos fundos das lojas, elas não terão dificuldade, porque elas dividirão espaço com os carros. E não tem nenhum tipo de acessibilidade naquela área. Então, que a W2 também seja um corredor de circulação de pessoas com total segurança e acessibilidade. E você sabe que eu ouvi uma sugestão um dia desse, andando ali pela W2, né? Brasília, claro, é toda bonitinha, tem o negócio das tesourinhas, aquela coisa toda, né? Mas já mudou alguma coisa. E aí a pessoa dizia o seguinte: poxa, toda vez que eu tenho que sair daqui, eu tenho que pegar o trânsito na W3 quando eu de repente quero ir. Ela estava se referindo ali a 308. Eu quero ir para 108. Então, ele dá uma volta enorme, pega o trânsito. A sugestão dele, por que não faz aquelas... Não tem umas agulhinhas que agora você entra nos eixos, né? Lá no eixo norte-sul, né? Ele disse, por que não faz ali na W3? Que aí facilita, entendeu? A saída das pessoas. Quer dizer, a questão da mobilidade, é algo a ser estudado, né? Porque a pessoa sugeriu, claro, pela sua comodidade. Eu não sei se isso pode, se não pode. Também não sei qual seria o resultado. Mas é importante que se pense tudo, né, Igor? É uma ideia, deve ser levada adiante para discussão, para debate. Que ali entre as duas quadras, né, você tem aquele meio ali e você de repente poderia... Né? Se não, ali não vai ter nenhum tipo de diferença nos lotes e também na questão do tombamento. Mas isso aí a gente tem que avaliar, é uma sugestão, vamos encaminhar para a discussão, né, dos técnicos competentes para que a gente consiga dar uma resposta à população. A ideia é sempre essa, a ideia é trazer a sugestão à população. Porque, vamos discutir. Porque quem vive ali aquela área, quem vive aquela região. Então, essas discussões que nós temos feito nas quadras, exatamente por isso. Por mais que a gente tenha ofícios recebidos na administração, imagens tiradas pelo próprio celular, nada melhor do que conversar com as pessoas na área e conhecer o problema no lugar. Porque elas é que podem realmente, elas sentem, então elas podem, né, mostrar. E me diga uma coisa, a cidade, principalmente aqui o Plano, recebe muitos eventos, né? Muitos mesmo. Pois é, está tendo festa aí, tem gente ganhando dinheiro com isso. Qual é a contrapartida da cidade, meu? A gente tem pautado o licenciamento desses eventos de modo muito rigoroso, fazendo com que toda a segurança, a integridade física dos participantes seja preservada. O número de brigadistas, a assistência pré-hospitalar, o número de seguranças, o cercamento, as condições das estruturas, palco, tendas, tudo isso tem sido objeto de vistorias, e aí eu quero fazer um agradecimento público aos bombeiros e à Defesa Civil, que tem prestado um serviço essencial para a segurança dos participantes. Da Zanos, aqui no final, quem toma conta é a administração de Brasília? Você fala aquela orla ao final da L4. Exatamente. Sim. É vocês, sim, né? Alguém me reclamou, disse que custa 70 conto para entrar, alguma coisa por ali? Não existe nenhum tipo de cobrança para acesso àquela área. O que pode ter acontecido como se tem a lei... O sujeito me cobrou, eu tenho que cobrar de você aqui. Nós temos... Eu terceirizo aqui a reclamação. Tá certo. Nós temos uma lei e um decreto regulamentador na questão do licenciamento dos eventos. Então, uma pessoa, qualquer interessado, ele precisa preencher requisitos objetivos e conseguir a licença de uma determinada área pública para a realização de um evento. Ele paga por aquilo, ele sofre vistorias de diversos órgãos para ver se aquela estrutura tem condições de receber um público. Certo. E ele pode fazer a cobrança para um determinado evento, ele pode cobrar bilheteria. Então, provavelmente, houve a licença de um evento qualquer naquela área e houve a permissão de uma cobrança de bilheteria. Tá, não, veja bem, eu não me inteirei bem da questão. A pessoa simplesmente diz assim, pô, lá no Rio a praia de graça aqui é 70 conto.
Talvez estejam fazendo menção a um projeto que teve no setor de hotéis e turismo norte, perto da Concha Acústica, que foi uma praia, a construção de uma praia artificial, e ali também houve a fiscalização e o processo de licenciamento do evento. Participamos no sentido de fiscalizar a origem da areia utilizada, da madeira que foi utilizada, a certidão de origem disso, a certificado de origem disso. E no caso específico desse evento, numa conversa com os produtores, toda a areia, algo em torno de 400 toneladas de areia, 400 toneladas de areia foram retiradas, está sendo preparada. Secou o Saara, então. Foi retirada no sentido de fazer uma lavagem, uma limpeza, e aí a ideia é que a gente coloque essa areia nos parques infantis do plano piloto. Tá. E você tem previsão? Essa areia já foi retirada do local, foi retirada nesse mês de setembro, ela já se encontra numa área de transbordo, para que a gente faça essa lavagem, a peneire, no sentido de colocar em condições adequadas para as crianças nos parques infantis. Ok. Olha, meu administrador, me diga uma coisa, fale sobre o que você planeja até o final do ano. O que a população do plano piloto pode esperar da sua administração, da nossa prefeitura? Bom, primeiro agradecer toda a cooperação da população do plano piloto, no sentido de acreditar que este governo tem uma mentalidade, uma filosofia de trabalho diferente, no sentido de que as conversas, os diálogos sejam amplos e abertos e permanentes. A ideia é fazer com que a gente consiga atender ainda mais quadras, no sentido de identificar problemas e aqueles que sejam possíveis de resolução rápida, que façamos da melhor forma e de modo muito breve. E aqueles que precisam de um maior planejamento, que a gente consiga já fazer esse levantamento, faça o planejamento, o projeto, que assim que a gente tiver uma condição orçamentária, condição de recurso melhor, que a gente já consiga iniciar em 2016. Doutor Vieira, muito obrigado aí pelo senhor participar. Aliás, o senhor está assim, você está vendo, né? Olha, estou com inveja dessa cor, viu? Jovial, viu? O doutor Vieira realmente vem só para abusar aqui da gente. Eu que agradeço, doutor Ribeiro. E tenha um excelente dia, que esse programa prossiga sempre com essa audiência que vem sendo. Tá certo. Igor, porque a gente recebeu aqui o recadinho, o pessoal está reclamando muito realmente dessa questão das calçadas. Você acha que até o final do ano a gente consegue recuperar aí muitas calçadas? Porque a população aqui do plano piloto, principalmente dessas quadras mais antigas, né, o pessoal sente essa dificuldade, né? A Nova Cap tem ajudado, dá para a gente fazer um planejamento, dá para chegar para as pessoas aqui no Tribuna Livre e dizer, olha, até novembro a gente conserta essas calçadas? Não, prazo não há como a gente estipular. Seria também uma falta de sensibilidade da nossa parte, em função do grande número, do grande quilômetros de calçadas que devemos recuperar. Mas já temos um trabalho muito forte em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, com a Nova Cap. Temos um recurso já em fase de licitação para a recuperação dessas quadras. Além disso, a administração do plano piloto tem trabalhado em parceria com algumas prefeituras de quadra, no sentido de dividir o custo desse trabalho. A administração tem cedido mão de obra e as quadras também, as prefeituras têm cedido material. Vou deixar uma sugestão aqui para você. Não sei se você está utilizando os sentenciados da FUNAP, mas se você não estiver utilizando, a FUNAP, o custo é muito menor. Então, a mão de obra, pode ser que eles tenham, entendeu? Às vezes, numa grande quantidade, que dê para você, num dia, recuperar 4 quadras. Entendeu? Então, doutora Francisca, lá na FUNAP, pode lhe ajudar muito. Mais do que isso, nós trabalhamos com esses educandos, temos apenas a parabenizar o trabalho que tem sido feito por esses educandos e pela própria FUNAP, e fazer aí também fazer com que as pessoas procurem saber o trabalho da FUNAP e possam contratar esses educandos para suas empresas, para os seus órgãos, que vale muito a pena. E, olha, eu acho que você não terá nenhuma dificuldade de repente, ampliar o número para poder a gente, de repente, num regime de mutirão, né, conseguir... Seria ótimo para a administração do plano piloto. Então vamos pensar nessa ideia e executar. Olha, Igor, muito obrigado. Eu quero agradecer a Sapataria da Rodoviária, Brasília Magazine, RD Calçados, que
nos permitem, né, com os seus anúncios, nos permitem fazer este programa. E, em especial, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua audiência, pela sua paciência. E, se Deus quiser, sábado que vem nós estaremos novamente juntos. Até lá.